Olá galera, Derek aqui. Todos sabemos que é essencial para todo estudante ou profissional de saúde ter conhecimentos da anatomia e fisiologia do corpo humano. E nesse vídeo vamos começar pelo sistema circulatório, mais especificamente o coração, nessa primeira parte. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like, clique no sininho para receber notificações e se inscreve no canal para dar aquela moral. O coração é uma bomba pulsátil de 4 câmaras, compostas de 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios funcionam principalmente como via de acesso aos ventrículos, mas também bombeiam fracamente para ajudar a enchê-los. Os ventrículos fornecem a principal força que impulsiona o sangue para os pulmões e sistema circulatório periférico. Agora que começamos a entender como o coração funciona, vamos ver a fisiologia do músculo cardíaco. O coração ele é composto de 3 tipos principais de músculo cardíaco, que é o músculo atrial, músculo ventricular e fibras musculares condutoras e excitatórias especializadas. Os tipos de músculos atrial e ventricular contraem-se fortemente, bem como as fibras musculares esqueléticas. Por outro lado, as fibras condutoras e excitatórias especializadas contraem-se apenas fracamente, porque contêm poucas fibrilas contráteis. Em vez disso, elas fornecem um sistema excitatório para o coração e um sistema de transmissão para a condução rápida de impulso por todo o coração. A imagem a seguir ela ilustra um corte histológico típico do músculo cardíaco, mostrando a disposição das fibras musculares cardíacas no entrelaçamento, com fibras dividindo-se, juntando-se e separando-se novamente. Observa-se imediatamente pela figura que um músculo cardíaco é estriado no mesmo modo que um músculo esquelético típico. Além disso, o miocárdio tem miofibrilas típicas que contêm filamentos de actina e miosina, quase idênticos àqueles encontrados nos músculos esqueléticos. E esses filamentos se interdigitam e deslizam um junto do outro durante o processo de contração, da mesma maneira que ocorre no músculo esquelético. As áreas em azul anguladas que cruzam as fibras musculares cardíacas nessa figura são chamadas discos intercaladores. Entretanto, eles são realmente membranas celulares que separam as células musculares cardíacas uma das outras. Contudo, a resistência elétrica através do disco intercalar é apenas de 1/400 da resistência da membrana externa da fibra muscular cardíaca. Portanto, os íons fluem com relativa facilidade ao longo dos eixos das fibras musculares cardíacas, para que as potências de ação se propaguem de uma célula muscular cardíaca para outra e passem aos discos intercaladores sem obstáculo significante. O músculo cardíaco é, portanto, um sensício funcional, no qual as células do miocárdio são tão estreitamente ligadas que, quando uma delas se torna excitada, o potencial de ação se espalha para todas elas, passando de célula a célula e disseminando-se por todas as interconexões entrelaçadas. Devido à natureza sensicial do músculo cardíaco, a estimulação de qualquer uma das fibras musculares atriais faz com que o potencial de ação se propague ao longo de toda a massa muscular atrial, e de modo semelhante à estimulação de qualquer fibra muscular ventricular promove a excitação de toda a massa muscular ventricular. Isso é chamado de princípio do tudo ou nada. Ciclo cardíaco. O período final de uma contração cardíaca até o fim da próxima é chamado de ciclo cardíaco. Cada ciclo é iniciado pela geração espontânea de um potencial de ação no nódulo. Esse nódulo está localizado na parte posterior do átrio direito, próximo à abertura da veia cava superior, e o potencial de ação propaga-se rapidamente através do átrio, e daí através do feixe AV para os ventrículos.
Entretanto, há um retardo de mais de 1/10 de segundo entre a passagem do impulso cardíaco através dos átrios e então através dos ventrículos. Isso permite aos átrios se contraírem à frente dos ventrículos e com isso bombear o sangue para os ventrículos antes da contração ventricular muito forte. Assim, os átrios atuam como bomba primária para os ventrículos, e os ventrículos fornecem então a fonte principal para poder mover o sangue através do sistema vascular. Sístole e diástole. O ciclo cardíaco consiste em um período de relaxamento chamado diástole, seguido de um período de contração chamado sístole. Função dos átrios como bomba. O sangue normalmente flui de modo contínuo das grandes veias para os átrios, e aproximadamente 70% dele flui discretamente do átrio para os ventrículos, antes mesmo deles se contraírem. A seguir, a contração atrial produz um enchimento adicional de 30%. Dessa maneira, os átrios funcionam simplesmente como bombas primárias, que aumentam de aproximadamente 30% a eficácia dos ventrículos como bombas. Agora que já vimos a função dos átrios, vamos ver a função dos ventrículos como bomba. Durante a sístole ventricular, grandes quantidades de sangue se acumulam nos átrios, devido ao fato das válvulas atrioventriculares se fecharem e as pressões atriais elevam-se consideravelmente. Portanto, assim que a sístole termina e as pressões ventriculares caem novamente para seus valores diastóricos baixos, as pressões altas nos átrios provocam imediatamente a abertura das válvulas atrioventriculares, okay? Permitindo que o sangue flua rapidamente para os ventrículos, como mostra na imagem. Isso é chamado de período de enchimento rápido dos ventrículos. O período de enchimento rápido dura aproximadamente o primeiro terço da diástole. Durante o terço médio da diástole, apenas uma pequena quantidade de sangue normalmente flui para os ventrículos. É o sangue que continua a chegar aos átrios provenientes das grandes veias e passa através deles, diretamente para os ventrículos. Durante o terço final da diástole, os átrios contraem-se e dão um impulso adicional ao enchimento ventricular. Isso é responsável por aproximadamente 30% do enchimento ventricular durante cada ciclo cardíaco. Nesse momento, a gente viu o enchimento dos ventrículos. Agora, o esvaziamento dos ventrículos durante a sístole ocorre imediatamente após começar a contração ventricular. A pressão ventricular aumenta abruptamente, fazendo as válvulas atrioventriculares fecharem-se. Então, de 0,02 a 0,03 segundo adicional é necessário para que o ventrículo forme pressão suficiente a fim de fazer com que as válvulas semilunares, aórtica e pulmonar, se abram, vencendo as pressões na aorta e pulmonar. Portanto, durante esse período de tempo, a contração está ocorrendo nos ventrículos, mas não há nenhum esvaziamento. Esse período é chamado de período de contração isométrica, significando que a tensão está aumentando nos músculos, embora nenhum encurtamento das fibras musculares esteja ocorrendo. Agora, o período de ejeção. Quando a pressão ventricular esquerda se eleva discretamente acima de 80 milímetros de mercúrio e a pressão arterial ventricular direita discretamente acima de 8 miligramas de mercúrio, as pressões ventriculares fazem as válvulas semilunares abrirem-se imediatamente. O sangue começa a sair dos ventrículos, ocorrendo cerca de metade do esvaziamento durante o primeiro quarto da sístole, e a maior parte da metade restante durante os próximos 2 quartos. Esses 3 quartos da sístole são chamados de período de ejeção. Em seguida, vem o período de relaxamento isométrico. No fim da sístole, o relaxamento ventricular começa subitamente, permitindo que as pressões intraventriculares
caiam rapidamente. As pressões elevadas nas grandes artérias empurram imediatamente o sangue para trás, em direção aos ventrículos, fechando as válvulas aórtica e pulmonar. De 0,03 a 0,06 segundos, o músculo ventricular continua a se relaxar e as pressões intraventriculares caem rapidamente para seus níveis diastólicos mais baixos. Então, as válvulas atrioventricular se abrem para começar um novo ciclo de bombeamento ventricular. Agora vamos falar um pouco da função das válvulas, as válvulas atrioventriculares. Essas válvulas são a tricúspide e mitral. Elas impedem o retorno do sangue dos ventrículos para os átrios durante a sístole. E as válvulas semilunares, válvulas aórtica e pulmonar, que impedem o retorno do sangue da aorta e da pulmonar para os ventrículos durante a diástole. Todas essas válvulas que estão ilustradas na figura se fecham e se abrem passivamente, isto é, elas se fecham quando um gradiente de pressão retrógrado força o sangue para trás e se abrem quando um gradiente de pressão anterior força o sangue para frente. As válvulas AV, ou atrioventriculares, finas e leves, são finas e leves por motivos anatômicos. Não necessitam quase de nenhum fluxo retrógrado para fechá-las, enquanto as válvulas semilunares são muito mais pesadas. Requerem, pelo contrário, um fluxo retrógrado forte durante alguns milissegundos.